Que história é essa de que servidores públicos estáveis, pela regra do artigo 19 das disposições constitucionais transitórias, devem se aposentar até o dia 25 de abril? Meu nome é Itamar Nascimento, eu sou advogado, mestre em Direito, servidor público e especialista em carreiras públicas na administração pública. E hoje eu vou tratar de uma decisão muito polêmica pela qual determinou que os servidores públicos estáveis, aqueles servidores contemplados com a estabilidade do artigo 19 das disposições constitucionais transitórias, devem se aposentar até o dia 25 de abril. E, obviamente, uma decisão que causou muita preocupação em todos os servidores públicos estáveis. Fique comigo até o final para você entender que história é essa e você saber exatamente tudo o que se passa por detrás dessa decisão. Amigos, essa foi uma decisão tomada pelo Tribunal de Contas lá do estado do Rio Grande do Norte. Mas afinal, que decisão é essa? Bom, pessoal, para a gente entender bem, vamos fazer uma breve retrospectiva, ok? Em junho do ano passado, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão proferida no tema 1254, em que ele reitera uma decisão, reitera o entendimento que ele já vinha tendo tempos atrás, de que aqueles servidores públicos que foram contemplados com aquela estabilidade do artigo 19 das disposições constitucionais transitórias, eles devem se aposentar pelo regime geral de previdência e não pelo regime próprio de previdência. Essa decisão foi tomada no tema 1254 em junho do ano passado. Ocorre, amigos, que essa decisão proferida no tema 1254 não é nenhuma novidade, não foi nenhuma novidade. É um entendimento que o Supremo já vinha tendo antes mesmo da decisão do tema 1254 em diversas outras ações que trataram dessa matéria. No entanto, nesta decisão proferida no tema 1254, assim como ocorreu nas decisões anteriores, ainda ficou pendente definir a modulação dos efeitos da decisão, ou seja, definir a partir de quando e sobre quais pessoas essa decisão terá eficácia. No meu primeiro vídeo sobre o tema 1254, eu explico tudo o que você precisa saber sobre a modulação dos efeitos dessa decisão do Supremo. Então, se você não assistiu ainda esse vídeo, eu convido você a dar uma pausa, a assistir o vídeo anterior, onde eu explico como se dá essa questão da modulação dos efeitos, para que você possa entender exatamente o que nós vamos tratar nesse vídeo a respeito dessa decisão sobre aposentadoria até o dia 25 de abril. Então, volte lá, assista o vídeo, porque daí você vai estar entendendo melhor o que nós vamos explicar no vídeo atual. Bom, pessoal, a decisão que determinou que servidores públicos estáveis pela regra do artigo 19 das disposições constitucionais transitórias foi uma decisão proferida pelo Tribunal de Contas do estado do Rio Grande do Norte. E foi uma decisão proferida no Acórdão 733 em resposta a uma consulta formulada por entidades daquele estado. Ocorre, amigos, que o Tribunal de Contas do estado do Rio Grande do Norte, ao tomar essa decisão, ele decidiu por conta própria modular os efeitos da decisão dele em relação a esse entendimento do Supremo. E aí, nessa modulação dos efeitos, em que ele teria que estabelecer a partir de quando essa decisão, a partir de quando esse entendimento deve prevalecer, ele decidiu que teria que ser até o dia 25 de abril. Ou seja, ele determinou que os servidores públicos estáveis, aqueles que adquiriram a estabilidade, mas não a efetividade, adquiriram só a estabilidade pela regra do artigo 19 das disposições constitucionais transitórias, se eles quisessem se aposentar pelo regime próprio de previdência, teriam que se aposentar até o dia 25 de abril. Do contrário, ou seja, se eles se aposentassem a partir dessa data, após essa data, aí eles seriam aposentados pelo regime geral de previdência.
Então, amigos, a primeira coisa que nós temos que entender é que essa decisão é uma decisão exclusiva do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, que modulou os efeitos daquele entendimento do Supremo Tribunal Federal numa outra decisão do Supremo chamada Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, a DPF 573. Ou seja, ao modular o efeito desse entendimento, dessa decisão do Supremo, ele estabeleceu como marco o dia 25 de abril, para que esses servidores somente estáveis tenham que se aposentar, se quiserem se aposentar pelo regime próprio de previdência. Bom, amigos, eu nem preciso dizer que essa decisão do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, obviamente, causou uma grande preocupação nos servidores daquele estado. E não é para menos. Por quê? Porque o estado ele conta com milhares de servidores que já cumpriram os requisitos para se aposentar pelas regras do regime próprio e que ainda estão trabalhando, que ainda estão na ativa. E de repente vê uma decisão dessa determinando que eles teriam que se aposentar até o dia 25 de abril, se quisessem se aposentar pelo regime próprio, obviamente isso causou uma grande preocupação. Por quê? Porque uma decisão dessa induziria esses servidores a se aposentarem, né? Haveria uma evasão muito grande desses servidores que ainda estão na ativa para uma corrida desse pessoal para aposentadoria pelo regime próprio. E olha que eram milhares de servidores. E isso obviamente causou uma preocupação não só nos servidores, mas também no próprio Poder Executivo. Porque de uma hora para outra você teria uma evasão enorme de servidores correndo para se aposentar até o dia 25 de abril, e o Estado, o Poder Executivo daquele Estado, obviamente, não teria condições de repor toda essa mão de obra da noite para o dia. Por causa disso, pessoal, o próprio Poder Executivo ingressou na Justiça para tentar reverter e suspender essa decisão do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte. E essa ação do Poder Executivo foi parar no Supremo Tribunal Federal. E olha que notícia boa! O Supremo Tribunal Federal, num primeiro momento, sob a relatoria do ministro Nunes Marques, ele indeferiu essa ação do Poder Executivo e manteve a decisão do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte. Mas daí o Poder Executivo entrou com uma agravo interno, ou seja, ele recorreu desse indeferimento, pedindo uma revisão, e aí, num segundo momento, ao julgar esse recurso, esse agravo interno, o próprio ministro Nunes Marques reconsiderou a sua decisão, acolheu esse apelo do Poder Executivo e suspendeu a decisão do Tribunal de Contas do Estado. É claro que essa decisão ainda é provisória, pois ela pode ainda passar pelo colegiado do Supremo, mas por enquanto ela está valendo e ela teve o poder de suspender essa decisão do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, dando um grande alívio, um fôlego aí para os servidores daquele estado, ok? Mas independentemente disso, amigos, o que eu gostaria de chamar a atenção para o mérito dessa decisão, essa última decisão do Supremo, do ministro Nunes Marques, é o lado positivo que ela sinaliza. Deixa eu explicar. O ponto mais positivo foi o fato de que o ministro Nunes Marques, ao suspender a decisão do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, ele entendeu que essa decisão daquele Tribunal de Contas, ele não condizia com o entendimento histórico do Supremo Tribunal Federal em termos de modulação dos efeitos. Significa o quê? O Supremo, quando se trata da modulação de efeitos nessa matéria, ele entende historicamente que dois grandes grupos de servidores devem ser respeitados. São eles: primeiro, qualquer modulação dos efeitos deve respeitar aqueles servidores que são estáveis pela regra do artigo 19 das disposições transitórias e que já se aposentaram, já estão aposentados pelo regime próprio de previdências. Ou seja, a modulação dos efeitos tem que respeitar esse grupo de servidores. Segundo grupo, o Supremo também entende que qualquer modulação dos efeitos também deve respeitar aqueles servidores que, embora não se aposentaram ainda, estão trabalhando, no entanto, já cumpriram todos os requisitos para se aposentar pelo regime próprio.
esses servidores estão trabalhando ainda estão na ativa, tudo bem, mas eles já cumpriram os requisitos para se aposentar pelo regime próprio. Então, para esse segundo grupo, o Supremo também tem entendido que a modulação dos efeitos deve respeitar e deve levar em consideração esses requisitos que eles já adimpliram e que por isso eles já têm o direito para se aposentar pelo regime próprio. E foi nesse ponto que, salvo o melhor juízo, a decisão do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte não observou. Ou seja, ele tinha estabelecido uma data do dia 25 de abril para que mesmo esse grupo que já estavam trabalhando, mas já tinham cumprido os requisitos, também se aposentasse até essa data, caso quisesse se aposentar pelo regime próprio de previdência. Ou seja, estabeleceu uma data que, obviamente, todos os servidores nessa condição iriam se aposentar, com certeza. Nesse ponto, o ministro Nunes Marques entendeu que foi além do entendimento histórico da Suprema Corte em termos de modulação dos efeitos. Se você gostou desse vídeo, então eu convido para você curtir e compartilhar com seus amigos que você sabe que estão nessa mesma situação. Também te convido para se inscrever aqui no canal para que você possa ser notificado toda vez que eu postar um novo vídeo tratando não só dessa matéria de aposentadoria, mas qualquer outro assunto envolvendo a vida funcional do servidor público, tá ok? Eu te aguardo no próximo vídeo. Grande abraço!